também um vídeo que também foi pertinente à aula, né? Explicando aquela junção de como os músculos trabalham juntamente com o cérebro, tá? Então, Professor, essa é a primeira atividade do segundo bimestre? isso, primeira atividade. Então, nossa aula de hoje, ela vai ser destinada exclusivamente a essa atividade, certo? Então, vou explicar questão por questão aqui na aula e também ficarei a aula inteira com vocês, que vocês vão estar realizando a atividade, e dúvidas que forem surgindo, vocês vão me perguntando, certo? Então, a lista de frequência dessa aula só vai ser disponibilizada, como todas as outras, no final da aula, certo? E daí é importante que vocês realizem a atividade para que vocês possam ter na mesma hora, ao vivo, digamos assim, um feedback, se vocês estão acertando, se vocês não estão, se está tendo dúvida, porque muitas das vezes o que eu estou achando, a gente passa a atividade para vocês, vocês fazem, mas não tem um feedback, digamos assim, na mesma hora, né? Vocês fazem, a gente corrige como forma de revisão nas aulas, né? Véspera de atividade avaliativa, por exemplo, mas vocês não têm um feedback na hora. Então, hoje a gente vai ter esse contato. Resolvi mudar a estratégia de a gente continuar na aula e vocês fazendo atividade, igual como se fosse uma atividade presencial. Eu estarei lá na aula com vocês e estarei tirando as dúvidas que forem surgindo no decorrer que vocês forem realizando cada questão, certo? Ok. Professor, Oi, Arthur. o senhor não quer mandar atividade aqui pelo chat, não? É que no grupo D, pelo menos, não mandaram. Existe a possibilidade de ser mandado por aqui? Tem, eu acho. Eu tentei, mas Não, porque é PDF. eu também esse acho que não perto. vai. Eu pensei que era tipo Google Forms, algo do tipo. Não, não é PDF. Mas aí eu pedi para o pessoal já colocar, eu já passei para os líderes. Mas de qualquer maneira, a gente vai começando a ver ao tempo que eles vão recebendo a atividade e passando para vocês, certo? Essa atividade prática? Oi, Adrian. Essa atividade prática? Não, atividade normal, escrita, teórica, mas vai ser acompanhamento hoje, certo? Eu vou fazer junto com vocês. Vocês vão fazendo e vão tirando as dúvidas. Vou explanar para vocês aqui. Pode sim, João Pedro. Só um momento. Isso, na própria atividade tem um prazo lá que é até o dia 12, que é até a próxima segunda-feira, certo? Mas aqueles que forem terminando já vão encaminhando. Como vocês vão ver que é uma atividade prática, né, em termos de entendimento do que a questão pede, vocês vão ver que vai ser bem rápido. Letícia, é uma atividade normal, igual eu passo para vocês a cada final do conteúdo, só que hoje a nossa aula vai ser destinada a essa atividade. Eu vou estar explicando questão por questão para vocês, vocês só podem ir fazendo, terminou, já encaminha por e-mail da turma de vocês, certo? Que a gente criou lá. E hoje a gente vai ter esse acompanhamento realmente até o final da aula, porque como eu já expliquei, o que estava acontecendo, a gente encaminha as atividades para vocês, vocês fazem, muitas das vezes vocês até não entendem a questão, é uma questão de subjetiva de escrever, as pessoas acham que é de marcar, ou seja, é como se não entendesse bem. Então hoje eu resolvi mudar a estratégia, vou explicar as questões, certo? E daí fica mais fácil para vocês realizarem a atividade, certo? Conseguem ver já os slides? Fábio, vocês vão receber a atividade, certo? Eu já mandei para os líderes que eu tenho no grupo, né? Para eles passarem para a turma de vocês. Então, vocês já têm a atividade. Eu vou só explicar as questões e vocês vão observando a explicação. Se surgir dúvida, vocês perguntam. Se quiserem já ir fazendo no caderno, podem também. Ok?
Deixa eu ver se tem como tentar pegar o link. Professor, seria um pouco melhor o link, porque, por exemplo, a líder do dela ainda não postou. Tava procurando aqui e não vi, não. Só um momento. Pronto, faça o seguinte. As pessoas que não têm ainda, as salas que ainda não receberam, dê um oi aí no meu WhatsApp que eu vou encaminhar pelo WhatsApp, é mais rápido. E vocês publicam aí no grupo de vocês. É bom que não fique esperando só por uma pessoa, tá? As turmas que ainda não receberam, certo? Que eu acho que já teve alunos que já passaram para as turmas. Porque realmente para mandar por aqui eu acho que não tem como. Até porque a atividade ela não está sendo feita pelo Google Forms, tá? É PDF normal. Pronto, vamos lá começar. De acordo com o que for chegando aqui, eu vou passando para vocês, certo? Bem, o assunto que a gente está vendo foi esse último que a gente viu do segundo bimestre, que foi prática de atividade física, benefícios, qual o objetivo de praticar atividade física, como também a gente viu treinamento desportivo, também essa questão de benefícios e qual o objetivo desse treinamento desportivo. Oi, Rebeca. Não, Rebeca, enviou normal mesmo, viu? Atividade com o tema prática de atividade física vezes treinamento esportivo, os slides também e o vídeo também, que eu acabei de enviar para a Silas também. Então, aqueles que realmente não receberam, se tiver como falar comigo no WhatsApp, eu já encaminho, como foi que eu enviei para a Silas agora, ok? Mas... Oi. Pronto, vamos lá. Para aqueles que já receberam, podem ir acompanhando. Para os que não receberam ainda a atividade, mas irão receber, prestem atenção da mesma forma, certo? A primeira questão da atividade de vocês, ela fala logo a questão introdutória dos slides, né, que a gente viu, né? Que quando a gente vai fazer qualquer tipo de atividade física, a gente vai sentir alguns sintomas, é normal, falta de ar, dores musculares, boca seca, suor. E acaba que muita gente não gosta disso, acha isso desconfortável e vai acabar desistindo de fazer atividade física e entrando aí no mundo do sedentarismo. Essa questão aí é uma questão para você marcar a alternativa incorreta, ou seja, você tem 4 alternativas e 3 delas vão estar corretas, e uma só vai estar correta. Elisa, professor, a aluna Ellen do primeiro B pediu para avisar que ela não vai poder participar da aula porque desde segunda que ela está doente. Ok, Elisa, obrigado. Certo? Então aí, nessas questões aí, vocês vão entender a parte introdutória do que a gente viu, né? Na letra A, alguns dos sintomas normais que surgem com a prática da atividade física para muitas pessoas são falta de ar, dores musculares, boca seca, muito suor, entre outros. Se você acha que essa daí está correta, já vai pular para B. A prática de atividade física promove benefícios cardiovasculares e ganho de massa muscular. Letra C. O treinamento desportivo, a preparação é voltada apenas para a saúde, enquanto que a prática de atividade física contempla a competitividade. E letra D. Atletas amadores ou profissionais, eles estão sujeitos a lesões, doenças graves ou qualquer outro tipo de patologia. Patologia é doença, certo? Não havendo grandes diferenças quando se trata de incidências desses tipos segundo os estudos. Então, dessas 4 alternativas aí, tem uma que está incorreta, certo?
Preste atenção em alguma palavrinha que pode dar um sentido contrário. Ok? Então, na questão 1, a gente vai apenas marcar a alternativa incorreta. Valeu, Silas. Obrigado. Ok? Alguma dúvida na questão 1? Não, professor. Seguimos para a questão 2. Sabendo que o nosso coração e a musculatura dos pulmões, eles se contraem e relaxam insensamente, ou seja, sem parar, fazendo com que a circulação do sangue e do ar aconteça em nosso organismo, como se chama a fase de contração e relaxamento do coração, respectivamente. Então, nos slides também, se vocês forem ver depois, tem até uma imagenzinha lá da contração e o relaxamento do músculo cardíaco, que é o coração, certo? Então, qual é o nome que se dá à contração e qual é o nome que se dá ao relaxamento? Vai ser diástole e sístole, vai ser sístole e diástole, vai ser dinâmica e respiratória ou respiratória e dinâmica. Então, uma única alternativa aí está correta. Qual seria? Lembrem que é respectivamente. Primeiro é o nome da contração, segundo é o nome do relaxamento, certo? O que foi, Jamile? Seguimos para a questão 3. A gente viu aí que existe um tipo de atividade física em que ela vai ser exclusivamente, digamos assim, responsável por obter benefícios para o nosso sistema cardiovascular, né? Que tipo de atividade física é essa? Atividade física aeróbica, atividade física anaeróbica, atividade física isométrica ou atividade física explosiva. Então, tem uma atividade física aí que a gente estudou nesse assunto, né? Bateu muito nessa tecla, que fala isso, que ela vai ter como principal benefício situações em que vão melhorar o meu esforço cardiovascular. Porque esse tipo de atividade ele vai trabalhar com muitas musculaturas ao mesmo tempo, principalmente as maiores do nosso corpo. Então, que tipo de atividade física é essa? Mais uma vez, marca-se a correta, certo? Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Ok, seguimos para a quarta questão. Analise as alternativas abaixo e indique qual possui apenas atividades físicas classificadas como aeróbicas. Letra A, caminhar, musculação e pilates. Letra B, correr, dançar e musculação. Letra C, exercícios de velocidade, pilates e musculação. E letra D, caminhar, correr e dançar. Qual dessas são exemplos apenas de atividades físicas classificadas como aeróbicas? Questão 5. Professor, Oi. eu não entendi muito bem nessa questão quarta. Vamos lá para explicar de novo. A gente tem principalmente dois tipos de atividade físicas, aeróbicas e anaeróbicas, certo? A aeróbica ela vai usar o oxigênio para a transformação do oxigênio, de energia para a gente gastar na atividade física, e a anaeróbica não usa. Então o que acontece? Eu tenho atividades que se classificam tanto em aeróbicas e outras que se classificam em anaeróbicas. Só que nessa questão aí eu quero que vocês me digam qual é a atividade física, né, que se encaixa em aeróbicas. Lembrando que as atividades aeróbicas são aquelas que são mais longas, né, duradouras. Anaeróbicas são as que são mais rápidas, digamos assim. Então, qual das alternativas aí eu vou ter exemplos de atividades físicas aeróbicas, né? Vão ser atividades que vão me auxiliar para, por exemplo, perca de peso, emagrecimento, enfim. Que atividades aí eu teria como exemplo de atividades físicas aeróbicas?
Deu para entender? Aeróbicas são aquelas que gastam energia, é? Isso, as que são duradouras, né? Tipo, maiores, ocasionam um maior tempo. Por exemplo, uma aula de dança, 1 hora de dança. É um exemplo de uma atividade aeróbica, certo? São aquelas em que a gente realmente vai permanecer nela por mais tempo. A gente vai ter que estar usando o oxigênio para fazer o processo de transformação de energia para a gente gastar nessa atividade. Então essas aí são as características de uma atividade física aeróbica. E daí a gente vai ter que se encontrar aí nessas 4 alternativas qual é aquela que faz referência apenas a atividades físicas aeróbicas. Entendi. Seguimos então para a questão 5. A gente viu também que toda atividade física ela gera, né, uma estimativa de gasto energético. A gente até viu uma situação lá nos slides, tipo andar descalço na areia, andar numa areia mais dura, andar com os pés dentro d'água. Então tudo isso aí a gente viu que tinha um valor lá estipulado de gastos energéticos. Aí a questão 5 fala o seguinte: como que a gente pode calcular o custo energético de uma atividade física em calorias, né? Então a gente vai ver aí que esse custo de calorias aí ele pode ser calculado, né? Mas como é que vai ser esse cálculo dele? O que é que vai estar sendo queimado, né? O que é que vai estar sendo guardado no organismo? O que é que vai estar sendo utilizado? Então tudo isso aí tem aí nos slides de vocês, que vocês já receberam, né? Ou vão receber ainda, dependendo de cada situação aí. Mas a pergunta é essa: vocês vão me dizer o que é que vai, como é que a gente vai poder fazer esse cálculo, né? Então, como é que a gente pode calcular esse custo energético? Então, a gente vai poder fazer o quê? A gente vai ver que existe uma queima de que nutriente que vai acontecer isso, né? Onde é que esses nutrientes estavam guardados, né? O que é que vai ser utilizado nesse processo para a gente saber qual o custo energético dessa atividade física? Então, eu já dei aí 3 dicas de que realmente tem que ter na resposta de vocês, certo? O que é que está sendo queimado, onde estão guardados e o que é que vai ser utilizado para que ocorra essa estimativa aí de gasto energético, ok? Deu para entender essa questão 5? Sim, é para colocar. Eu acho que eu lembro, uma formulazinha que o senhor colocou na última aula foi de como calcular? Não, nessa questão aqui não vai envolver cálculos, é só para você me dizer mesmo que para que eu consiga ter um valor energético, né? Tipo, eu quero saber como é que eu vou saber a questão de custo energético, por exemplo. Como é que eu sei o que é que está sendo queimado, o que é que está sendo produzido? Então, eu sei que para que eu tenha em mente sobre custo energético, eu sei que algo tem que ser queimado. Que substâncias têm que ser queimadas dentro do organismo, né? Aí eu tenho que saber também que essas substâncias aí, elas vão estar entrando em processo com outro tipo de substância, né? Que vai estar responsável pela respiração, e daí elas vão originar a energia que vai me dar forças para fazer atividade física. Então eu quero saber isso, quais as substâncias que estão envolvidas nesse processo, onde elas estão guardadas, que depois que juntas com algo da respiração, vai me dar energia. Essa é a explicação que está quase praticamente a resposta. Ok? Substâncias que são utilizadas na queima, que vão estar guardadas em um determinado lugar, que quando juntas com algo da respiração, alguma substância da respiração, vão produzir energia que vai me dar, como é que eu posso dizer, a satisfação de continuar fazendo atividade física, né? Então, se eu tenho energia, eu continuo fazendo atividade física. Se eu não tenho energia, a atividade física ela vai ser interrompida, ok? Então, só saber disso. Substâncias, onde estão guardadas e qual a substância da respiração que junto a elas transforma-se tudo em energia. Professor, então a gente tem que colocar aí o processo e as coisas que são necessárias para o processo. Exatamente. Perfeito. Questão 6. Questão 6. Sabendo que cada pessoa tem uma maneira de responder a cargas de exercícios e sua capacidade respiratória é individualizada, ou seja, a gente já falou isso sobre as outras aulas. O meu organismo é diferente do de vocês, então o meu organismo ele reage de uma forma quando é colocado carga de exercício, como também em vocês vai ser reagido de outras formas, né?
A minha capacidade de respirar é diferente da de vocês. Eu tenho uma capacidade que pode ser menor, igual ou maior do que a de vocês em termos de respiração, certo? Então, sendo assim, devemos adequar alguns fatores importantes da atividade aeróbica com a nossa capacidade orgânica atual. Quais são esses fatores? Então, assim, existem alguns fatores que a gente já viu, né? Eu acho que foi até no exemplo lá que eu dei de que um cara corria 7 km por hora, a gente viu qual era o tipo de atividade física que ele fazia, a intensidade, a duração, a frequência, a estimativa do gasto calórico. Então, quais são os fatores, dentre esses que eu citei para vocês, que a gente deve adequar, né? Em termos de atividade física com a nossa capacidade orgânica atual. Ou seja, a gente não pode colocar uma carga maior se o meu corpo não vai aguentar, digamos assim. Então, eu tenho que realmente adequar esses fatores à minha capacidade orgânica atual, para que eu possa desempenhar uma atividade física aeróbica tranquilo. Nem passe mal e nem use uma intensidade muito baixa, por exemplo, né? Que não influenciaria muito bem na minha situação orgânica. Então, assim, quais são esses fatores? Citei já alguns aqui. Professor, Oi. então, nessa questão a gente tem que colocar o que a gente precisa consumir, no caso, para conseguirmos realizar uma boa atividade aeróbica sem ter nenhum problema. É isso? Não necessariamente consumir. São fatores, né? Quais são os fatores que a gente está vendo nessa questão de cálculo energético? A gente vê qual é o tipo de atividade, né? Se é uma atividade física aeróbica, se é anaeróbica, qual é o tipo de atividade selecionada, se é correr, nadar, qual a intensidade que for usada, qual a duração, qual a frequência, qual a estimativa do gasto calórico. Então, esses são alguns fatores, certo? Então, desses fatores que eu citei, por exemplo, quais são aqueles que são importantes dentro da atividade física para que nos adeque à capacidade orgânica do nosso organismo naquele momento. Então, alguns fatores desses vão ser de extrema importância se adequarem à nossa capacidade orgânica atual. Aí vocês vão dizer quais são esses fatores, certo? Vão ser 3 aí, certo? 3 fatores principais. Já adianta a vocês que são 3. Ok? Ok. Seguimos então para a questão 6, 7. Pronto. Aí chegamos naquela questão em que a gente fez o exemplo na aula. Não é cálculo, foi um exemplo. Na aula a gente viu lá que era um cara que corria 7 km por hora, né? Lembram desse exemplo? Era um cara que corria 7 km por hora num período de 1 hora. A intensidade da seção ou velocidade ela era igual a 7 km por hora. E daí o que acontecia? A gente destrinchou todo esse exemplo, né? A gente viu que o tipo de atividade física desse cara era uma atividade aeróbica, né? Porque era um exercício que ele selecionou, era a corrida, né? Então, a gente viu atividade física aeróbica. Qual foi a atividade física selecionada dele? Correr, né? Qual era a intensidade dele naquele exemplo? 7 km por hora, ou seja, a intensidade que ele corria 7 km a cada hora, certo? A duração dele, 1 hora. A frequência dele, 3 vezes por semana. E a estimativa do gasto energético dele, dava lá na questão também aproximadamente quanto ele gastaria a cada hora de atividade, de corrida. Então, esse exemplo que a gente discutiu é praticamente essa mesma questão, só que eu mudei, né? Então, assim, alguns fatores eles são importantes quando pensamos no treinamento físico. Dentre eles, o tempo de duração, intensidade, sua frequência e gastos energéticos. Sabendo disso, analise um exemplo abaixo e preencha o que se pede. Então, a gente tem agora um exemplo semelhante, né? Qual é o exemplo? Uma pessoa pratica a dança, zumba, 5 vezes por semana durante 1 hora, gastando cerca de 800 calorias por aula. Sabendo que a intensidade da sessão ou velocidade será igual a 1 hora por prática, a frequência será o número de vezes que repetir esta sessão por semana. Então aí temos o exemplo. Aí o que é que eu quero que vocês façam? A mesma coisa que a gente fez na aula naquele dia. Eu vou dizer aí qual é o tipo de atividade. Dança.
Dança é uma atividade aeróbica ou anaeróbica? Aí vocês vão colocar. Qual o tipo de atividade física selecionada? Já está dizendo, dança, né? Qual a intensidade dessa aula? Ele está fazendo uma intensidade aí de quantas vezes por semana e quanto tempo, né? Qual é a duração dessa aula? Então, cada aula dura quanto tempo? Frequência. Qual é a frequência dessa aula? Diz aí quantas vezes ele faz por semana. E qual é a estimativa de gasto energético? Ou seja, quantas calorias ela gasta a cada aula? Então, isso são as respostas que vocês vão me dar, certo? Deu para entender? Para a pessoa ir respondendo cada tópico desse, professor? Isso. Na atividade vai ter uma tabelinha, né? Que vocês vão respondendo dentro da tabela. Se vocês estiverem respondendo no caderno, vocês vão colocando as respostas na frente desses porque, aí. professor, a atividade que o senhor mandar é PDF, então não tem como a gente modificar, entendeu? Sim. Então, no meu caso, eu copiei tudo e estou colocando no Word, aí eu estou respondendo, entendeu? Pronto. No Word e depois vamos olhar para o senhor. Ok, dá certo. Certo? Então, cada pergunta dessa aí deve ser respondida. Tipo de atividade física selecionada, intensidade, duração, frequência e a estimativa do gasto energético. Então, cada uma dessas perguntas aí vai estar precisando de uma resposta que vocês encontrarão dentro do próprio exemplo. Ok? Vamos para a questão 8 ou tem mais alguma dúvida da questão 7? Seguimos. Questão 8. Questão 8 ela fala sobre gordura corporal, né? E aí a gente vai encontrar que vai ter apenas uma única alternativa correta. Letra A. A gordura é formada pelo excedente calórico desprovido de função aparente em nosso organismo através do carboidrato apenas, que vai ser armazenando e originando. Ou seja, ele está dizendo que a gordura ela só é formada quando há um excesso de calorias, que é através do carboidrato apenas. E daí vai se armazenando e originando a gordura. Letra A é essa. Letra B. Para que haja queima de gordura, precisa haver uma boa oferta de oxigênio para que não haja uma reação contrária no organismo. E 2 outros elementos calóricos passem a ter preferência na liberação da energia quando executamos uma atividade física. O que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que para que a gente tenhamos uma queima de gordura legal, sem afetar nada no nosso organismo, tem que ter uma boa oferta de oxigênio, né? Que a gente viu que o oxigênio ele vai influenciar na queima da gordura. E daí, fazendo isso, não vai ter uma sobrecarga em cima de algumas substâncias essenciais, como, por exemplo, carboidratos, proteínas, porque em alguns casos, quando ocorre um déficit, acaba que em vez do organismo destruir o carboidrato para dar energia, ele vai destruir a proteína, que é o alimento do nosso músculo. E destruindo o alimento do nosso músculo, o músculo, em vez de crescer, ele vai perder massa muscular, né? Então, ele vai perder massa. Então, a letra B está dizendo isso, que para que haja essa queima de gordura, é necessário ter essa boa oferta de oxigênio, que ele vai tipo que equilibrar, né? Para que nenhum ou outro dos elementos eles tenham uma preferência na liberação de energia quando executar uma atividade física, certo? Letra C. Devemos ter por base que quanto menor for nossa capacidade aeróbica, maior será a queima de gordura em nosso organismo devido ao aumento de oxigênio. Ou seja, ele está dizendo que se a minha capacidade física aeróbica for menor, eu vou ter uma maior facilidade em queimar gordura no organismo devido eu ter um aumento muito grande de oxigênio. Lembrando que é para a gente marcar a alternativa correta, certo? E letra D, a forma menos comum de calorias estocadas no corpo é a gordura. Ok? Então a gente vai marcar a alternativa correta, que faz referência à gordura corporal. Questão 9. Questão 9 está praticamente na explicação que eu falei há pouco. As fibras musculares elas queimam pouca proteína durante a atividade aeróbica, né? Cerca de 5 a 10% do consumo calórico total. Porém, quando ocorre a ausência de carboidratos para fornecer a energia necessária,
a elevação da queima de proteínas pelos músculos aumenta de forma surpreendente. Foi o que eu expliquei. Se para queima da gordura o meu organismo for procurar carboidratos e não encontrar, ele vai queimar proteína. E se a proteína for queimada, qual é o resultado desse processo? Letra A, ganho considerável de calorias. B, perda de massa muscular. C, perda de apetite. Ou D, inchaço. Então, o que é que acontece se o meu organismo queimar proteínas em vez de carboidratos para me dar energia? Então, marquem a alternativa correta. Estou dando praticamente as respostas, né? Tô achando não, tô achando que tá muito enigmático. Questão 10. Qual a receita ideal, entre aspas, né, para combater o excesso de peso em busca do emagrecimento? Ou seja, o que é que a gente tem que fazer para se ter uma resposta positiva na busca de emagrecimento? Letra A, alimentação à base de proteína, dieta hipocalórica. O que é dieta hipocalórica, professor? Dieta com baixas calorias, combinando com exercícios anaeróbicos. Letra B, alimentação à base de proteínas, dieta hipercalórica, rica em calorias, combinadas com exercícios anaeróbicos. Letra C, alimentação à base de carboidratos, dieta com baixas calorias, combinando com exercícios aeróbicos. E letra D, alimentação à base de carboidratos, dieta rica em calorias, combinando com exercícios aeróbicos. Ou seja, qual é a junção perfeita para que a gente tenha resultado no emagrecimento? A, B ou C? Minha alimentação vai ser à base de proteínas ou carboidratos? A minha dieta vai ser rica ou pobre em calorias? O meu exercício escolhido vai ser um anaeróbico ou um aeróbico? Ok? Então, marquem a alternativa que mais se encaixa nesse processo pela busca de emagrecimento. Professor, Oi. eu nunca entendi muito bem as diferenças entre carboidratos e proteínas. O senhor pode explicar, por favor? Rapidinho, só para eu conseguir entender melhor a questão. Silas, A e B são iguais? Não, Silas. A questão dieta, na letra A é hipocalórica, baixa caloria, e na B, hipercalórica, altas calorias, ricas em calorias. Exatamente. Certo? Então, vou só reexplicar aqui para tirar a dúvida de quem me perguntou sobre carboidratos e proteínas, tá? Então, a gente vai ter 3 respostas aqui. Uma referente à alimentação, né? Qual o tipo de alimento que eu vou ter predominantemente para obter esse resultado. Qual a alimentação no geral que eu tenho que escolher, tá? E qual o tipo de exercício que eu tenho que fazer, certo? Então, para que eu tenha um resultado positivo na busca pelo emagrecimento, eu tenho que buscar um tipo de alimentação. Essa alimentação vai ser proteína ou vai ser carboidrato? Aí é onde eu vou entrar para a resposta de quem me perguntou agora. Eu não estou vendo quem foi, porque eu estou com o slide aberto. Então, o Foi eu, professor. Isso. O carboidrato, ele vai ser, como é que eu posso dizer? Chamado também de açúcar, né? Ou glicídios. Então, é uma forma mais rápida de ser quebrada para transformar-se em energia. Tem outras formas. Estou sendo bem direto aqui já para não alongar muito, para vocês não ficarem confundidos, tá? Então, o carboidrato, eles vão ser isso. Ele é um macronutriente, tá? E onde a principal função dele para o nosso organismo é proporcionar energia para que a gente consiga realizar uma atividade no nosso dia a dia. Estou dando respostas já. Vocês estão me fazendo dar as respostas, né? Vocês são danados. Certo? Então, carboidrato é isso. Já a proteína, ela vai ser uma outra substância, só que daí vai ser usada praticamente, digamos assim, para a alimentação do músculo, né? Então, o músculo ele precisa desse alimento para poder se desenvolver junto à prática de atividade física. Ok? Deu para entender? Sim. Eu sim, professor. Pronto, seguimos para a questão 11. Na questão 11, a gente viu também dentro das nossas aulas a questão da importância do alongamento, né?
O alongamento ele tanto pode ser feito antes quanto após uma atividade física. Aí eu quero saber o seguinte: qual o benefício do alongamento antes? Para que serve o alongamento antes da atividade física? E para que serve o alongamento após a atividade física? Então, vão ser duas respostas. Uma para antes, uma para depois. Vocês vão me dizer isso. Ok? Beleza. 12. A 12 é uma questão em que a gente lembra das nossas aulas, em que a gente assistiu a um vídeo, que era um desenho, onde ele explicava a questão da junção dos músculos com o cérebro para poder realizar um movimento. Então, eu quero que vocês expliquem isso. Como o cérebro se comunica com os músculos, fazendo assim com que consigamos realizar movimentos básicos, como, por exemplo, levantar o braço. O que é que o que é que o cérebro faz para, digamos assim, ativar o músculo para que a gente consiga realizar um movimento? Alguma coisa acontece. O cérebro manda alguma coisa para o músculo ele se excita e aí é que a gente consegue fazer atividade física. Estou dando a resposta em outras palavras, mas eu quero que vocês expliquem esse processo. Alguma coisa é lançada do cérebro para os músculos, onde os músculos realizam o ato de se movimentar, né? Como é o exemplo aí da atividade, levantar o braço. Então, eu quero que vocês expliquem isso. O que é que acontece? Como é que o cérebro se comunica com os músculos para que a gente consiga fazer esse movimento? Aí mandei também até o vídeo para vocês lá no grupo dos líderes, que depois que vocês tiverem acesso, vocês vão ver, tá? Lá eles explicam bem legalzinho, assim, em forma de desenho, como acontece esse processo de comunicação. 13. Ao lançar uma bola para um colega, imaginamos que a gente está numa aula prática e, sei lá, a gente está numa aula de handball. E daí vocês estão dispostos em duas fileiras, uma ao lado da quadra e a outra turma do outro lado, e vocês estão no processo de fazer passe, né? Jogar a bola de um lado para o outro. Ao realizar um processo desse, de lançar uma bola para um colega, de um lado da quadra para o outro, a gente aciona músculos pelo comando do cérebro, certo? Então, essa informação do músculo efetuar o movimento, ela chega no músculo através de quê? A gente já viu que o cérebro é quem comanda todo o processo, é como se o cérebro mandasse o músculo realizar aquilo. Mas para que essa informação chegue no músculo, ela vai através de quem? A, hormônios, B, genes, C, neurônios ou D, neurotransmissores. Então, um desses quatro aí é responsável por sair lá do cérebro em direção ao músculo, acionando ele para que ele realize o movimento. Quem? Ok? 14. A quantidade de energia despendida pelo organismo, decorrente do gasto metabólico, gasto com atividade física ou do gasto induzido pela alimentação, é denominada de... Então, assim, a gente sabe que o nosso corpo, mesmo estando em descanso, dormindo, a gente nosso metabolismo está trabalhando e a gente tem perca de gastos, né? No caso, metabólico. Ou a gente também tem gastos com atividade física ou também um gasto também pela questão da indução da alimentação. Então, esses tipos de gastos, né, eles são decorrentes no nosso organismo, né, e se referem aí a uma quantidade de energia perdida por ele. Como é denominado essa energia perdida? Massa corpórea, gasto energético, hidratação ou força relativa. Qual o nome dessa energia que a gente perde no organismo? Seja por uma questão metabólica, por uma atividade física ou até mesmo pela questão da indução da alimentação. Praticamente de graça essa questão, né? E a última questão é uma questão de verdadeiro ou falso. Vocês vão ter 3 alternativas aí. Não é isso, Luísa? Quem será que não sabe essa? Questão 15, você tem 3 alternativas e vocês vão analisar se elas são verdadeiras ou falsas e em seguida vocês vão marcar a alternativa correta. A primeira afirmativa. É um complexo, a atividade física, ela é um complexo comportamental humano e diversos são os aspectos que influenciam a adoção da sua prática. Para que a gente faça uma atividade física, vai ter algum fator que vai influenciar? Está querendo dizer isso? Que existem fatores que influenciam para que a atividade física seja realizada,
né? Ou então que alguém passe a adotar essa prática. Existem fatores que influenciam? Se você acha que sim, vai marcar verdadeiro. Se acha que falso, que não é, marca falso. Segunda afirmação. A atividade física compreende variáveis individuais e ambientais, ou seja, a atividade física ela vai ter fatores também que influenciam, sejam fatores individuais, pessoais, e também fatores no ambiente. São situações em que vão ser variáveis para a prática da atividade física. Aí você vai dizer, professor, como assim? Por exemplo, se eu estou numa situação de sobrepeso, né, já quase obesidade, eu vou ter dificuldades, eu vou ter variáveis que impeçam de eu fazer atividade física, ou ambientais, por exemplo. A minha situação eu sou um corredor de rua, certo? E daí é uma atividade física que eu faço, só que hoje está chovendo muito, está nevando, por exemplo. Existe alguma situação ambiental que me impeça de fazer atividade física? Estou dando sugestões aí hipoteticamente, certo? Então, se existirem variáveis individuais e ambientais em relação à atividade física, você vai marcar verdadeiro. Se não existe, vai marcar falso. E a terceira afirmação a atividade física ela apresenta efeito de proteção contra doenças crônicas, ou seja, a atividade física ela vai nos proteger de desenvolver doenças crônicas. Verdadeiro ou falso? Feito isso, analisa aí as alternativas A, B e C e vê qual que se enquadra dentro da sua resposta, ok? E daí a gente chega à última questão, que foi essa 15ª. Das 15 questões explicadas, dúvidas? Não, é de boa. A hora é essa, certo? Para depois não... Como eu já falei, teve questões que eu coloquei de responder, subjetiva, e teve o camarada lá que foi lá e marcou a alternativa, sem ser de marcar. Por isso que eu quis mudar essa estratégia de hoje, realmente explicar questão por questão, e tá nesse momento aqui com vocês, tá? Pronto, então segue no chat aí a nossa lista de frequência, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me procurar, eu vou estar à disposição para tirar qualquer dúvida. Como também, se vocês não tiverem recebido a atividade, os slides, podem me chamar lá no privado, no WhatsApp, que eu mando por lá, ou mandem um e-mail, que eu também mando pelo e-mail, tá? Oi, Danilo. Bem, o que se passa hoje, né, inclusive na mídia, né, é que as aulas voltam esse mês presenciais. Eles deram duas datas, eu não lembro se foi dia 17 ou 26, não me recordo bem as datas, mas a previsão é que as aulas voltem esse mês, de julho. Pronto, Maria Luísa me confirmou aí, 26. Professor, já pode sair da aula? Pronto, já são 9h30 já. Ok, tchau, até a Tchau, próxima tchau, semana. valeu, obrigado. Até a próxima aula. Até mais, professor. Até mais, Thales. Professor, Oi, Daniel. tipo assim, eu tô correndo a Coabinal, aí eu tô começando agora de novo. Aí, tipo assim, se eu começar, eu vou começar assim, primeira semana eu corro tipo umas 10 voltas. Aí segunda semana aumenta um pouco, aí terceira aumenta, aí começa a correr também, aí quarta começa a correr mais e tal. Aí será que dá bom? Isso. Tchau, Giovana. Isso. Você tem que ir gradativamente, né? Como você está começando agora, você vai ter que primeiro adequar o seu corpo, né? Então, você vai começar, por exemplo, caminhando e na parte de caminhada coloca uma corrida. Na segunda semana já intensifica um pouco. Se corria uma vez só, corre duas. E aí você vai, semanalmente, por exemplo, intensificando mais a corrida, certo? Para que aí seu corpo ele possa voltar a responder como ele já foi um dia, né? É questão mais de adaptação.
Então você pode fazer essa questão de trote, caminhar e correr. Por enquanto, para depois, futuramente, você já tá correndo legal. Ah, beleza. Aí depois eu posso caminhar e correr também, tipo assim, lá pra agosto, porque eu vou fazer assim, primeira semana, eu começo a correr mais devagar, e depois aumento. Aí eu começo a correr mais, e dá bom, né? Isso, exatamente. Você vai Aí ter eu que, vou. obviamente, você Ah, vai ter que ir fazendo, respeitando o seu corpo, né? Tipo, se você tentar correr muito, você não vai conseguir, porque você não vai ter ritmo ainda, não vai ter resistência. Então você vai ter que realmente gradativamente, aos poucos. certo, certo. Aí eu vou comer, tipo, 3 vezes também. Segunda, terça, não, segunda, quarta e sexta. Tá bom? E ter, tipo, uma alimentação assim, balanceada. Tipo, vou comer feijão, carne, essas coisas, fruta. Mas assim, aqui eu não sou muito favorável de comer doce, não. Não, tranquilo. Questão da alimentação, você vai manter sua alimentação normal, né? Obviamente na quantidade que não se exceda e nem que falte, digamos assim. E por enquanto você está começando agora, dá para você ir realmente só esses 3 dias. Porque daí você vai fazer atividade física e vai um dia e no outro dia você vai usar para relaxar, né? Para descanso. Aí no outro dia você volta. E daí, com o tempo, você vai aumentando isso aí, entendeu? Certo, certo. 3 vezes, aí na outra semana você já tenta colocar uma quarta vez. Mas aí você vai aos poucos de acordo com que o seu corpo ele for reagindo. Beleza. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, Daniel, até mais. Pessoal, sobre a aula presencial, a gente vai ter prática, né? Mediante situação pandêmica, a gente vai fazer prática. Obviamente que não teremos aquela prática como, por exemplo, todo mundo junto e aglomerado, até porque a gente não está fora da pandemia, né? Mas serão práticas em que deverão ser feitas, mas obviamente respeitando o limite e a situação, né? De não aglomerar. Já assim, Jennifer, mas eu coloquei aí de novo no chat. Tchau, Cleito, até mais.